que também está aqui com um projeto de podcast rolando aqui também no evento. Então quem quiser, vai lá no podcast, agenda o horário para você fazer uma simulação de podcast. Olha que bacana, você tem essa oportunidade de fazer isso ainda hoje aqui no evento. E agora eu queria convocar aqui nesse palco maravilhoso todo mundo que gosta de Tokusatsu. Quem aí gosta de Tokusatsu? Então chega mais que a gente vai começar um bate-papo aqui com o pessoal do TokuCast. Chega mais, meninos, pode entrar, sejam muito bem-vindos. Eles vão atualizar a gente sobre as atualidades, né, do Tokusatsu. Obrigado. Tá ligado, né? Tá. Foi? Bom dia, boa tarde. Bom dia! Boa tarde, né? Bom dia. Bom dia ainda, porque eu não almocei ainda. Bom, gente, vamos promover um papo aqui com vocês sobre Tokusatsu, né? Vamos falar um pouquinho das franquias atuais. Vamos falar de Godzilla, de Ultraman, vamos falar de Kamen Rider, Super Sentai. Vamos falar um pouquinho também sobre o canal da Tokusatsu, também que tá com uma ação bacana já soltando o Kamen Rider Build dublado para vocês, para nós. E também vamos falar um pouquinho do Garo também. Garo tem uma... Fazendo aniversário. Né? E vamos falar de Ultraman, principalmente da série nova, né? Mas vamos me apresentar primeiro. Eu sou o Gil, sou do tokusatsu.com.br, TokuCast. E eu tenho aqui, vou apresentar os meus queridos amigos aqui, colegas de bancada. Adriano Nares. Prazer, né? Do TokuCast e também do Toku Agora, toda sexta-feira, 8 da noite, pelo horário de Brasília, não é, Dani Tsurugi? Gente, eu sou Dani Tsurugi e ganhei o concurso da camiseta de Tokusatsu molhada. Pra quem quiser, domingo a gente vai molhar o Dani, né? Tá frio. Podemos sentar? Quem conhece a história, saiba que em algum ano eu vou colocar lá todo mundo jogando água no Dani e molhando a camiseta dele, né, Dani? As camisetas já são molhadas lá, ou molha na hora, ou só molha em casa? Molhar na hora. Molha na hora. Podemos sentar? Então podem sentar, por gentileza, eu vou sentar daqui a pouquinho. Aqui atrás nós colocamos o nosso banner aqui, arte do Patrick D, que tá mostrando aí mais um encontro de gerações e ao mesmo tempo falando um pouquinho da luta do bem contra o mal, né? E trazendo aqui personagens tanto atuais quanto do passado, que é pra não ter ninguém reclamando. Todas as eras estão sendo homenageadas. O tokusatsu.com.br fala de Tokusatsu de qualquer década, de qualquer ano, de qualquer era, tá? Nós falamos desde lá dos primórdios até o que tá rolando atualmente, tá bom? E pra começar, Nares, qual franquia nós vamos começar a falar pra galera, pra contar um pouquinho de o que tá rolando hoje? Quer começar por idade, com a mais antiga? Vamos começar com a mais antiga, então? Com a mais antiga. Godzilla. Vamos lá, então. Gente, Godzilla. Quem acompanha a franquia, quem acompanha Godzilla, sabe que tem dois filmes em andamento, né? A ação de Godzilla tem tudo quanto é canto, né? Tem Godzilla, quadrinho de Godzilla é sem fim, é infinito. Toda hora sai um novo. A gente pode dizer que então Godzilla tem para todos os gostos também. O Godzilla tem, praticamente. E o Godzilla tem dois filmes de produção, um japonês, produção da Toho, né, completa, até pelo sucesso de Minus One, inclusive a mesma equipe criativa praticamente, e um outro coprodução americana lá da Legendary com o Monsterverse, que saiu até título, que é o Godzilla e Kong Supernova, certo? Exato, inclusive o filme japonês foi uma surpresa, inclusive, para a própria Toho, o grande sucesso que o filme fez no mundo inteiro, inclusive conquistou um Oscar de melhores efeitos visuais, um grande êxito para a Toho, e por isso ele vai ter uma continuação, porque é um filme que conseguiu trazer de volta aquilo do primeiro filme da década de 50, adaptado para os tempos atuais, e é claro, com efeitos especiais muito modernos, e eu acho que a Toho deu uma lição, entre aspas, vamos dizer aí, para Legendary, porque custou muito menos do que o orçamento dos filmes americanos que envolvem o Godzilla, mas uma qualidade muito superior. Muito superior, e a Toho conseguiu mostrar Godzilla Minus One. Quem viu Godzilla Minus One aqui? Todo mundo viu? Então deu pra sacar como é que a Toho conhece bem o produto que tem, o personagem que criou.
E o mais legal é ganhar o Oscar de efeitos visuais, que é efeitos especiais, que é o significado do termo Tokusatsu, e é como esse gênero nasceu, né? Graças aos efeitos visuais, práticos, né? Etc. aí, praticamente. Em outro caminho, nos quadrinhos, Godzilla está nos Estados Unidos com muitos lançamentos pela IDW, tem crossover com o universo Marvel, tem crossover com o universo da DC, todo mês tem um lançamento de quadrinho novo de Godzilla, então ele está com tudo no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, que é onde a Toho queria mais colocar o pé, porque é um mercado muito lucrativo, né? Se o Monsterverse da Legendary trouxe o Godzilla com mais força para a cultura pop, o Godzilla Minus One com o Oscar e com essa grande produção, acho que deu um aviso que o Godzilla está muito longe de se aposentar aí, né, cara? Vai longe. Muito potencial. Desde 54, então já tem, se for se aposentar de acordo com a nossa lei, tem mais uns anos aí. E uns não gostam de continuar trabalhando depois da idade. Antes de passar de franquia, um ponto importante, tá? Vou até perguntar para vocês que estão acompanhando aqui a palestra, de quem viu o Minus One e quem viu, por exemplo, o último Godzilla e Kong, vai. Ou quem viu os dois, mais importantes, mas assim, vocês estão mais animados para a produção 100% Toho ou a coprodução americana? Vamos em partes, né? Quem está mais animado pelo Supernova, levanta a mão aí. E quem está mais animado pela continuação do Minus One? Olha aí o público, né? Alguns estão esperando os dois, né? Mas a maioria está esperando a continuação do Minus One mesmo. Mas que o Minus One ficou bom pra caramba, né? Quem conhece a história da franquia, os filmes, por tudo que o Godzilla passou, não tem como não ficar animado e não esperar um filme novo, né? A gente só espera que o filme novo da Toho siga esse padrão no Minus One e que não vire aquela salada de fruta que era a Heisei do Godzilla, né? Que a gente sabe que era a Heisei do Godzilla, homenageia lá Indiana Jones, Exterminador do Futuro, Ghost, tudo, cara, praticamente. Vamos falar de Ultraman, então? Ultraman, falar de Ultraman nesse evento tá muito maneiro, né, galera? Todo mundo conseguiu já ir no stage show ontem, por exemplo. Foi? Gostaram? Tá bom? O Ômega tá bonito pessoalmente. Ele é mais bonito pessoalmente? Ah, imaginei. Esse ano, Ultraman. Lembrando que ano que vem o Ultraman faz aniversário, a franquia faz, mas a franquia começou em 66. E mais um ano aqui no Brasil, graças ao trabalho do Anime Friends, temos a oportunidade de ver um stage show. Detalhes sobre o show, o Ômega lançou ontem no Japão. Não, vai ser lançado. O Ômega estreia ainda. hoje? Pelo horário do Brasil, não, pelo horário do Brasil é hoje às 9 da noite, que é sábado, 9 horas da manhã, no horário do Japão. Então no Brasil é ainda hoje à noite e no Japão já está no horário do sábado, mas a gente conferiu ontem, antes do público japonês aqui no Brasil, ele no palco, né? E sim, o Ômega é bonito, pessoalmente. É bonito, né? E a série nova do Ômega, assim, a Tsuburaya, pelo que a gente ouviu em bastidores, é tão bom poder falar isso, né? Ouvir em bastidores aqui no Brasil, a Tsuburaya está muito animada com o lançamento do Ômega. Eles estão acreditando bastante no potencial da série e no personagem. E a gente que saiu de Ultraman Arc, agora Ultraman Blazer. O Blazer é legal, mas também ele é mais tímido, né, na história e nas cenas, né? O Ômega parece que eles estão acreditando que vai ser aí um potencial semelhante ao Ultraman Z, por exemplo, que deu muito certo lá no Japão, né? Inclusive aqui no Brasil a gente pode assistir pelo canal oficial Ultraman no YouTube, porque vai contar também com mais séries anteriores com legenda em português. E a Tsuburaya vai ter legenda em mais de 10 idiomas, e além da dublagem em inglês, que eles já estavam fazendo da série, também dublagem em hindi, em mandarim, que é outro mercado importantíssimo agora para a Tsuburaya, é a China, né? Talvez dando mais lucro em breve do que o próprio Japão, porque você tem uma população de crianças muito maior que a japonesa, que vem caindo, né? Esse é um ponto importante que o Nares contou. Vocês, com certeza, a galera aqui, pelo menos quem é de São Paulo, visita a Liberdade aí, dá uma voltinha, né? Vocês já devem ter começado a ver e vão começar a ver mais uma invasão de produto de Ultraman
chinês. O Ultraman é muito popular na China. Então, pô, já tá rolando aí, você acha refrigerante, Cheetos do Ultraman, salgadinho, brinquedinho. E dos brinquedinhos mais, que a gente chama aqui no Brasil de vagabundinho, tranqueirinho, assim, dos mais bonitinhos, assim, vamos dizer assim, né? Dá pra achar vários lá na Liberdade e mostra esse momento bacana, né, para os chineses em relação à franquia, né? E para quem acompanha o Toku agora, né, Gil, o Kuroda, o nosso grande Kuroda que está onipresente aqui no evento, tem o quadro Tô com Fome, ele já tomou o refrigerante dos Ultras, comeu o salgadinho dos Ultras e ele faz o review ali, né, o Kuroda virou o sommelier de produtos alimentícios de Tokusatsu. Toda vez que nós falamos para as pessoas que o Toku agora tem um quadro que chama Tô com Fome, todo mundo olha para mim. Não sei porquê, mas o quadro é do Kuroda. E, bom, de Ultraman, todo mundo tá empolgado com o Ultraman Ômega aí? Vamos colaborar de novo. Vocês vão assistir o Ultraman Ômega? Legal. Vamos fomentar isso na internet, comentar, compartilhar a experiência aí. Porque a gente também, pô, a gente tava animado, a gente fica animado com qualquer série, né? Mas algumas dão, né, um quentinho maior ali, né? E o Ômega tá causando um sentimento diferente, né? E principalmente pelo Brasil, né? Porque a série estreia agora, o Ômega em carne e osso, né, entre aspas, tá aqui em borracha, em latex, tá aqui no Brasil. E o cantor da abertura, cantor do encerramento também tá no Brasil. Além de outras séries, de outros cantores, mas é um baita momento pro fandom brasileiro. Inclusive aqui no AF ontem, no show da Bandai Namco, no final do show, foi cantada também a música da série. O Ultra subiu no palco, inclusive nessa parceria daí entre a Bandai e a Tsuburaya. Então, algo que foi meio incidental virem os cantores e os Ultras ao mesmo tempo, não foi, digamos assim, completamente planejado, mas funcionou de acontecer e eles estarem inclusive aqui no Brasil no momento em que a série está estreando lá no Japão, né? As contas oficiais das redes sociais da Tsuburaya já retuitaram ou compartilharam o que o AF publicou nas contas aqui brasileiras. Eu vou comentar no canal da Tokusatsu pedindo Ultraman Ômega dublado no Brasil. Eu vou comentar, todo vídeo que tiver eu vou comentar: Tokusatsu, queremos Ultraman Ômega dublado no Brasil. Também, assim, uma coisa, chegou o show de ontem da banda, é um nível Japão, né? De quando eles estão cantando, isso acontece em Kamen Rider, Super Sentai, e aqui também aconteceu do herói entrar no palco, é uma coisa que só acontece no Japão. Então foi um grande passo, um grande presente que a gente recebeu aí da Tsuburaya aqui no AF. E gente, é muito fácil falar quando o dinheiro não é meu, não é? Mas tem a loja de produto oficial do Ultraman, não estou ganhando nada com esse jabá, mas eu acho interessante e legal a galera sentir, acho que existe um fandom aqui, é interessante, né? E não tem jeito, gente, a gente só consegue mostrar isso com número. Então número de assinante, de pessoas que adquirem produto, não tem jeito. Tá, então, mesmo que seja um copinho, eu já garanti o meu, né? Vamos lá pra avisar que tem fã aqui, né? E sabe o que eu gostei ontem? Eu assisti o show do final da tarde e na minha frente estava sentado o pai com um filho que eu calculo que devia ter uns 6 anos de idade. O menino pulava na cadeira, ele vibrava. Quando entravam os monstros, ele quando os Ultras davam um soco, ele gritava, vai! Quando eles passaram pelo corredor para cumprimentar as pessoas, o menino levantou, foi lá dar a mão pro Ultraman Zero também. Então, se conseguimos colocar esses produtos para as crianças, empolga, as crianças vão gostar desses produtos, das produções atuais. O detalhe é chegar na criança, né? Chegou, com certeza elas vão gostar. Boa. Vamos mudar de franquia, vamos falar de Super Sentai? Opa! Super Sentai tá rolando Gozyuger, a cabecinha do Gozy Wolf ali, ó. Gozyuger, que é mais uma série que a Toei está tentando diferenciar sem sair de um modelo visual, né, e um modelo de construção de história semelhante ao que ela vem fazendo aí há também 50 anos, né? É a série que comemora os 50 anos da franquia, né, desde Go Ranger lá em 1975.
e traz elementos das séries anteriores, como geralmente a Toei costuma fazer nas séries comemorativas. Trouxe atores de outras séries, mas que não necessariamente interpretaram um personagem de Super Sentai, né? Mais uma vez a Toei renovando a franquia, né? Inovando, há mudanças, eu sempre falo, há umas mudanças sutis, mas sempre inovando aí. Só um parênteses, eu tô com dó das meninas que fazem a linguagem de sinais com tanta palavra maluca como Goranger, Tokusatsu, Godzilla, Gozyuger. Tô preocupado com elas, mas tá dando certo, né? Então beleza. Qualquer coisa fala que é Power Rangers ou Jaspion, tá tudo certo. Ou você pode mostrar ali o painel, o problema é você saber o que é. O Gozyuger, quem tá acompanhando o Gozyuger aí? Estão gostando? Tenho 3 joias, 2 mais ou menos, mas ó, isso que vocês falaram aqui reflete o que a gente tá vendo no fandom também, né? Sim, tá dividindo opiniões, tem cara que não tá gostando, cara que já desistiu, gente tá gostando muito, que é interessante quando é assim, né? Quando não existe unanimidade pra tudo, né? Mas quando é dividido, eu acho que as discussões são mais legais, né? Eu acho, né? É uma opinião bem pessoal, né? Eu, particularmente, até onde eu vi, eu tô... Sabe aquele carro que parece que dá uma engasgada? Se tá lá 50, 60, você quer meter um 120 assim, ó. Parece que não destrava o carro. Esse é meu sentimento com o Gozyuger. Porém, é muito mais rápido do que as séries de carro, né? Série de carro, só Bombunger, só. Eles têm um ritmo, eles estão imprimindo um ritmo diferente, bem acelerado para a produção também, que acho lembra mais a animação, né, os animes. Mas inclusive em entrevista, o Shinichiro Shirakura, um dos diretores da Toei, junto com o produtor de Gozyuger, que eu não lembro agora o nome, o Shirakura disse que eles tiveram em discussão antes do lançamento de Gozyuger que o grande diferencial do Super Sentai é o robô gigante. Então ele queria meio que o robô gigante fosse uma estrela da série, por isso que a Tega Sword é o personagem que conecta toda a história da nova série. E ele queria também uma interação melhor dos heróis com os robôs, e eles chegaram à conclusão de que essa interação poderia acontecer se os personagens não tivessem com a roupa da transformação, porque você perde a expressão com o capacete do herói. Por isso que eles lutam dentro do robô sem estarem transformados, todos com uma roupa branca, e quando saem do robô voltam a estar transformados, que é uma coisa inédita, nunca tinha sido feito antes nesses 50 anos, né? E é legal que assim, essa parte de robô, eu acho que só a participação e a forma como o Daisuke foi apresentado, o Megazord, pra quem não sabe o que é o Daisuke, preto, dourado, né, cara, com aquela capa dele, né, cara, se aquilo ali não fizer o fã de Tokusatsu, o fã de Super Sentai não pirar assim, né, cara, não querer ter aquele brinquedo na estante, alguma coisa tá errada, né, porque ficou bonito pra caramba, não ficou? Não sei se quem tá assistindo, quem tá assistindo vai lembrar, claro, quem não tá assistindo, é só imaginar aí o Megazord todo preto com detalhes dourados. Pra mim, dos episódios até agora, quando apareceu o vermelho de Gal Ranger, e no segundo episódio que vem o Gal King, o robô dele, e toca na trilha o instrumental da música de Gatai do Gal King, eu acho isso fantástico. Maravilhoso, né? Muito bom. Quando entra, torna-se bastante nostálgico, e é onde a gente vibra. Quando a trilha da série que está sendo homenageada é inclusa, né? Isso faz remeter, talvez isso também pode ser uma jogada de marketing para que os pais lembram, né? Se estiver por perto, os pais lembram também. A gente costuma pesquisar, a gente tenta pesquisar no mercado japonês, em redes sociais japonesas, sites de buscas e tal, para ver como é que tá a audiência e também a opinião dos fãs, tanto os fãs público-alvo, que é a criançada, como os fãs barbados e fortinhos como eu. O Dani tá em forma, né, mas parece estar bem também.
A gente busca entender a opinião da galera. Assim, eu não sei dizer pra vocês ainda o que o Gozio Polar, que é o membro extra, né, o 6º membro aqui da equipe, tem de especial, porque o nosso site, nós temos um portal de notícia também. Cara, cada notícia tem lá suas 2.000, 3.000 visualizações, assim, sabe? O Gozio Polar bateu, não sei se no Toco Blog também foi assim, mano, tá com a gente aqui por baixo. A gente postou o Gozio Polar, teve um pico, caiu o site. Nada, se eu postar lá assim, ó, estou distribuindo, vou dar dinheiro aqui, ó, de graça, dar dinheiro de graça é esquisito, né? Vou fazer uma doação aqui, ó, R$1.000 pra quem me acessar. Não vai cair meu site. Mas o Gozio Polar, pico assim, ó. Nunca vi. Não sei se vocês estão gostando do Gozio Polar. Tá vendo? Vocês dois estão gostando do Gozio Polar? Tá bem dividido, hein? Cada um sentou de um lado, né? Vamos promover aí vamos promover um bate-cabeça depois todo mundo junto aí, cair na porrada aí, sem perder a amizade. A gente filma, né? Viraliza. E eu acho interessante que aquilo que historicamente a Toei geralmente fazia, a série é dividida em quartos nesses últimos anos, e agora ela passou a fazer um pôster para cada quarto da série, né? Então, depois do final agora, do primeiro quarto de Ghost Junior, eles produzem um pôster para introduzir a segunda parte da série, assim como foi feito nos anos anteriores. Algo surpreendente que foi feito na época de King Oger, né? Que a série praticamente divide na metade, e inclusive eles aproveitaram na época para lançar a segunda parte, que dava quase que uma virada completa na história de King Oger, com a série de Kamen Rider, que estreou, o novo Kamen Rider, que na época do Gotchard, né, estreou no mesmo dia. Kamen Rider Gotchard aí, quem é que gostou? Temos fãs quem é que não gostou de Gotchard aí? Eita só. Até que tá dividido, né? Tá dividido. Mas eu acho que é uma coisa, Gil, como eu gosto de comentar quando participo das gravações do TokuCast, às vezes eu acho a série meio fraca, meio ruim, ou às vezes o ator. No caso do ator, eu gosto de conferir ele depois em alguma outra produção. Foi o caso do Gotchard. Eu depois assisti um drama com o ator que interpretou o Hotaru Ichinoshi e vi que ele é um bom ator. Então a minha conclusão é que talvez eu não tenha gostado do personagem por causa do roteiro e da direção que ele recebeu, mas não porque o ator não seja tão bom. Não é, como eu já citei com outras pessoas aqui que eu estava conversando, o protagonista do Wizard, que eu acho o ator ruim em qualquer coisa que ele faça na vida dele. Então... Percebi que você concorda bem com a gente nesse ponto aí. É uma analogia que eu nunca tinha pensado. Você precisa assistir outra produção, outro trabalho do ator para ver se ele é bom mesmo. É aquele negócio também, a gente não pode esquecer que essas franquias de Tokusatsu que nós estamos citando, tirando Godzilla, né? São franquias que buscam atores mais jovens, uma malhação, vamos abrasileirar aqui, né? Tipo uma malhação, então esse cara está começando, tem questão de direção, é direcionado ao público infantil, nem sempre o roteirista, o diretor tem essa sensibilidade de querer tratar tudo de uma mesma forma. Go-Onger está aí para provar, a gente falou de Go-Onger, inclusive vai sair o cast de Go-Onger em breve. Nós falamos, Go-Onger, ele é um Sentai bom, mas ele foi feito para agradar de uma forma, diferente de uma outra série, como o Bumbundir, que foi feito para agradar de outra, mas o público-alvo é o mesmo. E você vai ter vários tipos de sentimentos vendo essa franquia. Novela no Brasil. Cada novela que a Globo, a Record, o SBT faz, elas não são iguais. Às vezes o drama é o mesmo, às vezes, né? Uma mãe que separou da filha, sabe, é um caso de família, o Manuel Carlos maluco ali com a Helena, né? Mas elas não são iguais. Às vezes são parecidas, às vezes são totalmente diferentes. O público-alvo de novela é o mesmo praticamente, né? E vamos seguir Kamen Rider, né? Eu só queria comentar que ainda precisa a Toei ou a Tsuburaya precisam contar com a sorte, porque por mais que eles tenham feito as audições e escolhido ali os melhores atores para cada personagem, eles precisam contar com a sorte de dar liga de eles trabalharem juntos, porque às vezes não dá, aquele elenco parece que não combinam um com o outro.
E hoje em dia, com as redes sociais, isso transparece muito quando a gente acompanha as postagens dos próprios atores. A gente vê aquele elenco que depois do trabalho sai junto, um vai na festa de aniversário do outro, e aquele elenco que nem se conversa, né? E isso transparece também, talvez não para o público infantil, mas para quem já está acostumado a assistir essas produções, transparece isso na tela também, que não existe uma coesão entre o elenco, né? Vou dar um exemplo de 2 elencos bons. Gokaiger, quem viu o Gokaiger concorda comigo, que é um elenco bem selecionado, tudo bem feitinho, bons atores, né? Boas atrizes. Kamen Rider e o Building, por exemplo, falando de Kamen Rider, o Building sabe que tem uma boa dinâmica, com todos eles têm uma excelente dinâmica, acho que fica claro, não fica cansativo, não fica falso na interpretação do que está acontecendo ali, né? E seguindo o Kamen Rider, nós vamos falar primeiro do Build, vamos falar do Build de novo daqui a pouquinho, vamos falar primeiro do Gabo, que é um Kamen Rider que muita gente torceu o nariz no começo, porque era uma série de balinha, né? De docinho. A gente aqui no Brasil, assim, gente, amanhã ou daqui a pouco, os grupos de Tokusatsu vão falar assim: o Gil reclamou dos fãs velhos. Velho não é idade, o velho é espírito, né, cara? O Ivan tava anotando ali. Aí você, o Ivan, tô ferrado. Aí você curte uma franquia infantil. Ah, não vou ver porque balinha aí é muito pra criança. Cara, o Gabo tá quebrando todos esses paradigmas. Ele tá agradando adulto, criança, mancheteiro, né, como a gente brinca aqui no Brasil, fareio, afanhecei, todo mundo, né, Ness? E Dante. Como fala? Mas tem sua balinha na bolsa, né? Reclamar das balinhas, mas tem a sua balinha na bolsa. Eu sempre falo no Tocast, sempre há alguma coisa por trás daquilo ali, né? Por trás daquelas balas, daqueles doces, ou de um outro adereço na série, tem uma entrelinhas ali, uma mensagem. Inclusive Kamen Rider Gavi aborda aí os doces, balas, essas guloseimas, mas na verdade ele está falando de vício, de adicção em drogas. Esse é um tema pesado, mas que a Toei está sabendo trabalhar de forma leve para as crianças, de forma muito boa. Os visuais são coloridos, às vezes formas até meio lúdicas dos Kamen Riders, mas a história é dramática, bem profunda, com arcos dos 3 protagonistas muito bem construídos, e eu acho que algo que liga todos eles é que eles têm perdas no passado, principalmente perdas relacionadas à própria família, né? De perder a mãe, né? Acho que principalmente o caso de perder a mãe, perder o irmão, no caso do Vran. Então eles têm essa ligação em que alguns já conseguiram superar totalmente a perda não, mas já conseguiram seguir em frente. Outros ainda estão lidando com essa marca do passado. Gente, Tokusatsu, mesmo programa infantil, seja de qualquer país, ele vai ter mensagem, ele vai ter camada política, social, tudo, cara. Então assim, uma série super infantil com tema de balinha, ela fala de coisas super profundas. Então ela agrada tanto aquele que quer enxergar essas camadas, tanto aquele que não quer se preocupar com elas. Esse é o ponto importante. Tem série que a Toei trabalha melhor esse ponto, sabe? Que você quer ver a camada, quer falar sobre isso, quer entender a mensagem. E tem a série que você só quer ver pra ver lá a porradinha, transformação, tudo bem. Então acho que o Gabo é um exemplo muito legal mesmo, dessa grande mescla do que o nosso fandom no Brasil representa, né? Nosso fandom no Brasil, nós temos a galera que não mistura política como o Tokusatsu, nós temos a galera do infantil, eu quero adultão, antigamente era melhor, hoje que é bom, né? Eu não gosto do velho, eu não gosto do novo. Mas o Gabo, ele mostra que o Tokusatsu, quando a gente fala do gênero, né, nessas franquias, né, é possível você agradar todos os pontos, todos os gêneros, todo mundo. É só você entender o produto que você está sentando para consumir e se identificar e buscar aquilo que você quer ver, né? Então esse é um ponto muito interessante no Gabo, né? Eu acho que a série está excelente, já está caminhando para o final, entre aspas, porque a Toei ainda não divulgou a estreia do Kamen Rider Zetos, que a única coisa que a gente tem por enquanto é o nome e possíveis vazamentos de como seria a imagem. Possíveis visuais verdes. Adoro verde. Muito verde.
Vamos ver se ele vai adorar hoje à noite, né? Mas, e provavelmente a série estreia em setembro, então a gente tem apenas mais 2 meses do Gavi para fechar essa história e que está valendo muito a pena. E aí, falando de Kamen Rider ainda, vamos falar um pouquinho de build, porque está acontecendo algo muito legal para nós aqui no Brasil. Algo que nós esperávamos já faz um tempo, chegou até a virar alguns memes de internet, mas aconteceu. É importante a gente deixar bem claro um ponto aqui, né? O canal Tokusatsu, ele liberou agora para os assinantes. Agora ele é um canal, ele é praticamente o streaming da Sato, podemos falar assim, né? E o assinante consegue consumir uma série dublada da franquia Kamen Rider, uma das melhores, se não a melhor para muita gente, que é Build, né? Entre os atuais, por exemplo, o Kamen Rider Build, dublado aqui no Brasil. A dublagem ela é importante por diversos fatores, acessibilidade, né, cara? Diversos fatores aí. Atingir as crianças, né? Para criança e tal, que é o público-alvo de novo, né? Nós, fãs de Tokusatsu, nós aprendemos a cultuar a dublagem no Brasil, isso é um ponto importante. Então pra gente também é uma experiência super agradável. E é uma ação que, como resultado, faz a Sato Company investir nessa franquia, investir em outras empresas também olharem também esse mercado. E pra gente que é fã, nós queremos o Tokusatsu em evidência, né? Acho que nós queremos mais, né? Eu não quero ficar sentado na minha casa pra sempre, só baixando série, graças a outros amigos que passam madrugadas em claro pra ripar. Eu não tenho problema nenhum em falar de pirataria, eu falo abertamente, né? Mas são graças a esses amigos que buscam, que legendam, que a gente consome até hoje o produto. A maioria, a grande maioria, não é fluente em japonês, né? E não consegue viajar para o Japão toda semana para assistir o Tokusatsu. Então são frentes como, interesses como o da Sato Company nessa franquia, nas demais franquias da Toei e da Tsuburaya também, espero aí do Sato, que a gente vai se alimentar aqui e poder continuar cultuando e assistindo o que nós gostamos. E dublado, pô, numa qualidade alta, é legal. Então a Sato lançou a Tokusatsu Kamen Rider Build dublado. E aí vamos falar um pouquinho sobre isso, né, sobre o canal, sobre a ação, sobre a dublagem, sobre a série. Dá pra falar, acho que vários pontos aí, né? A série foi uma das mais comentadas na época do lançamento no Japão, aqui pelos fãs brasileiros, porque eu acho que, como eu comentei aí, que o público tem gostado tanto do Gavi, na época também ela causou esse burburinho, esse alvoroço entre os fãs, agradando fãs de todas as idades, os fãs que eram mais nostálgicos e os fãs mais novos. E eu acho que eu gostei da dublagem, mas como a gente já comentou no Toku Agora, a dificuldade é que, como eu já tinha assistido a série mais de uma vez antes da dublagem, você se acostuma a ouvir aquele ator no idioma original. Então, às vezes, você precisa também de assistir vários episódios para se acostumar com a voz brasileira dele. É o mesmo efeito, só que ao contrário. Por exemplo, eu passei a minha infância inteira assistindo Kamen Rider Black dublado. A primeira vez que eu vi legendado, a voz do Tetsuo Kurata, o protagonista, não parecia que era dele, porque o tom de voz dele em japonês não é nada parecido com o do Elcio Sodré, né? É muito mais grave, ele fala muito mais encorpado no japonês, diferente do Elcio. Então daí, pra mim, o problema era o contrário, eu não conseguia ouvir o ator japonês com a própria voz dele. Mas é algo que a gente vai se acostumando. Não, é legal também que o canal tem o dublado e também provavelmente vai estar legendado também, então agrada todo mundo. Tanto quem curte, quem não curte dublagem vai se dar bem, né? E você falou um ponto, vou falar de criança, por exemplo. Cara, meu filho tem 11 anos, tá adorando ver o Build dublado, ele já via séries legendadas já, e tá adorando ver dublado. E ele fez uma coisa que ele não fazia, que é chamar os amiguinhos pra assistir com ele. Então ele chamou a galera pra ir ver com ele o Build, porque ele ia precisar ficar... A legenda, algumas crianças elas acabam deixando, né, se interessando. Então quer dizer, já começa a pavimentar um caminho aí para novos fãs de Tokusatsu, da franquia Kamen Rider, por exemplo, né? E sobre o Build, cara, o Build realmente, todo mundo aqui conhece o Build, né? Kamen Rider Build, todo mundo, vocês gostam do Kamen Rider Build? Ó, tem pouca mão levantada aí, ó. Todo mundo gosta mesmo? Ó, tá bom.
Não, e além do Build, também as outras séries que fazem parte do catálogo da Satos também estão sendo disponibilizadas, né? Algumas inclusive que não estavam no Prime Video ou em outros serviços de streaming. Então, e é justamente uma tentativa de fazer com que essas séries deem um retorno financeiro para que se possa investir em outras produções e em dublagem, porque querendo ou não, é um negócio. Quando a gente assistiu quando criança também era um negócio. Você dizia, mas eu via de graça na TV. Mas o que pagava você assistir de graça na TV? Tinha um monte de produto para você comprar quando você saía, álbum de figurinhas, comida, lancheira e tudo mais. Aquele 0800 que você ligava 1 minuto e pagava R$5. Pergunta pro seu pai se era de graça. Na época que R$5 era quase R$100 hoje, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas vou ter que pagar para ver. Aí quando eu era criança eu não pagava, mas estava com o bonequinho na mão, né? Então faz parte. Eu acho assim que eu quero me alimentar, vamos dizer assim. Gordinho falando alimentar até fome, né? Pô, mas eu quero me alimentar do que eu gosto. Então, por exemplo, eu assinei Paramount para ver Jornada nas Estrelas. Entrega a idade de Jornada, né? Star Trek. Jornada nas Estrelas entrega que você é velho, né? Para ver Star Trek, por exemplo. E eu não assinei Tokusatsu para ver Kamen Rider Build. E esse é um ponto importante. Eu não quero assinar a Disney toda só porque eu quero ver um Star Wars, por exemplo, né? Mas eu acabo ganhando o resto do pacote. Então, assim, se dá certo, eu tenho Paramount de Tokusatsu. Vai ter mais, mas para dar certo tem que ter esse retorno, não adianta. E a gente está defendendo esse ponto aqui, e nós não estamos ganhando nada, nem da Paramount agora, nem da Sato, mas pra gente é importante. A gente cria conteúdo há muitos anos sobre o gênero. A gente trabalha, briga pelo gênero há muitos anos. Como é que a gente pode torcer contra algo que vai fomentar o gênero, fomentar o assunto, gerar até um aumento de público pro nosso canal? Como é que a gente pode trabalhar contra? Porque a gente quer pedir ajuda, cobrar, ajudar, desejar boa sorte também nesse ponto. E essa ação nova da Sato, saindo do B2B para o B2C, termos técnicos, né, saindo de vender para quem exibe, para entregar na mão do consumidor, eu acho que também é um convite da própria empresa para a gente, para ir lá, como eu falei do produto do Ultraman, né, vamos lá mostrar para a Tsuburaya que tem público, mostrar também para a Sato Company, né, que vale a pena seguir investindo nesse mercado direto para o público final, né, então é um ponto importante também. E assim, esse papo todo aqui nosso não é pano, porque a gente cobra, nós temos inclusive lives e podcasts, né, programas falando sobre isso, mas é importante passar a mensagem da nossa opinião como criador de conteúdo. Como fã nem precisava falar que a gente gosta do Kamen Rider Build e que a gente está assistindo toda segunda e da quinta-feira, né? E como desde 2020 eu vinha falando nas minhas redes sociais e também quando participo dos podcasts, esse vai ser o ano do Tokusatsu 20, 21, 22 e cada vez mais tem sido, porque se a gente voltar para o passado, quando as últimas produções inéditas foram exibidas lá por 95, a gente tem um período depois de 95 que eram reprises das séries que já tinham sido exibidas. Beleza, novidade, o Tiga e depois o Ryukendo, foi a única coisa inédita a passar por aí, né? O Ultra 7X que foi dublado e exibido na Netflix, não teve divulgação. Tem muito fã que nem sabe que o Ultra 7X foi dublado. Sim, e que teve disponível oficialmente no Brasil. Então, a quantidade de séries de Kamen Rider que a gente tem agora disponível, seja pelo Prime Video, no Mercado Play, lá na Pluto TV, ou pelo canal Tokusatsu no YouTube, as séries da Tsuburaya, os últimos Ultras, todos disponíveis no canal oficial. E ainda tem alguma coisa tem Power Rangers ainda no canal oficial em português dublado. Nesses últimos 5 anos a gente nunca teve tanto conteúdo de Tokusatsu disponível como foi lá na primeira metade dos anos 90. E a Sato tem ainda filme de Garo, tem mais algumas outras séries e produções também. Agora, assim, gente, eu não quero entregar a idade, mas assim, eu tive um momento, como foi de Tokusatsu, que para ver uma série, para ver uma produção, eu passava uma semana baixando de madrugada um episódio. Para ver em Real Media Player, quem vai lembrar disso aí?
Vocês são antigos, hein? Peguei, ó. Passei quando... Sem legenda. Hall. Eu assisti Gal Ranger e Hurricaneer Hall, assim, chorando, assim, passava... Meu pai queria me matar, eu não ia dormir, ou quando ele tava de dia, ia conta alta, né? Pra poder ver um episódio de Hurricaneer, por exemplo. Detalhe, na época que quando começaram as primeiras legendas, era tudo Mega Upload, e o Mega Upload deu pau. E muitas séries a gente perdeu. Verdade. A gente baixava série no Mirk, cara. Aí se falar Mirk, quem levantar a mão e lembrar do Mirk, eu entendo, as costas de vocês devem estar igual a minha nesse momento, né? Doendo. E Gil, vamos aproveitar, já que você citou Garo, faltou a gente ainda falar de Garo, porque Garo está completando 20 anos já, né, a série do Keita Memiya, que teve nos anos 90, por exemplo, envolvido em produções de Super Sentai, design de monstros de Jetman, por exemplo, Zeiran 1, Zeiran 2, e depois no filme do Kamen Rider Zetou, do Jay, e no filme do Hakkaider também, e por muito tempo várias séries dos anos 80, né, também? Várias produções anteriores, e ele por muito tempo tentou emplacar uma produção própria, né, não só um filme, né, uma produção, uma série televisiva. E ele conseguiu 20 anos atrás, lá então em 2005, com Garo, que é o que então, como você disse, o público brasileiro fala o tokusatsu adultão. Sim, esse adultão exibido depois da meia-noite na TV japonesa, e ele criou todo um universo em cima disso, né? O meu filho pergunta direto: e aí, pai, quando eu vou ver Garo? Fala, mais uns 5 anos aí, meu guerreiro. Espera um pouquinho. E na idade dele, a sessão da tarde passava coisa parecida, mas eu tô tentando fazer certinho. O último americano virgem. Férias em Palm Springs, sei lá. Do Garo, acho que todo mundo conhece Garo aqui também, né? Todo mundo conhece Garo. Vamos mostrar de novo pra mim? Conhece Garo? Garo, gente, é uma franquia fantástica porque ele é um universo que foi expandido de uma forma gigantesca. E tem série pra caramba, cara. Acho que quem acompanha sabe. Tem série, tem anime. Dá pra você pesquisar e entender como garantir uma cronologia pra poder acompanhar e entender algumas tem conexões, né, cara? E esse filme que vai comemorar, se você for da franquia Garo, e principalmente da primeira fase, vamos dizer assim, né, que é a história do Sajima Koga, você vai se dar muito bem, porque esse filme vai contar a história do pai dele. Do primeiro Garo, né? Primeiro Garo série, tá? Primeiro Garo personagem, título, aí é longe, aí vai longe. Posso falar de trilha sonora de Garo? Manda. A trilha logo foi no começo, esse primeiro, foi Kageyama, né, que produziu, ajudou a produzir. A Shiho, que é a tecladista, foi a primeira tecladista do Jam. Então eles que produziam toda a trilha sonora. E acho que todo mundo sabe que Kageyama que dublou o Zaruba, que é o anel mágico lá do Garo, né? E tem Ricardo Cruz na trilha, tá? O Ricardo Cruz, ele pela participação dele no Jam, ele tem a participação de composição também, né? O Anagaro, acho que o Anagaro... Na segunda abertura da série, né? Verdade. Na abertura da segunda série, perdão. Isso, né? O Ricardo Cruz que escreveu. E desde 2005, toda a série tem pelo menos uma música do Jam. As anteriores tinham mais, né? Mas recentemente toda a série também tem uma música do Jam. Ele é sempre convidado para fazer a trilha da produção. E o filme agora, que vai falar então do pai, né? Para comemorar os 20 anos, o pai do Koga, que foi o protagonista da primeira série. Mas ele vai trazer uma versão mais jovem do pai dele, não aquela que nós vimos em flashbacks na primeira série, até porque o ator que interpretou o Taiga já faleceu, o ator que interpretou o pai dele lá em 2005. Então a gente tem um novo elenco para contar essa história que se passa antes do Koga, porque daí ao longo do tempo a gente viu também o filho do Koga e o universo do Ryuga, que é um outro universo separado desse universo de Garo que a gente estava acostumado. E depois as animações vão trazer aí uma coisa diferente, alguns têm um pé num e no outro, mas praticamente a gente tem dois universos de Garo, né? Esse que começou com o Koga em 2005 e depois o Ryugaverse, que conta uma história um pouco diferente.
mas é uma produção fantástica da Tohoku Shinsha, que também vinha tentando emplacar uma série de tokusatsu e conseguiu com o Garo. Produziram depois o Gouraigan também do Keita Memiya, mas que esse não teve grande sucesso, né? Quem sabe um dia viria um Tokocast, né? Vai ganhar o Tokocast talvez esse ano, inclusive. Talvez, mas muito talvez. O Gouraigan, pesquisem, tem gente, muito fã que não conhece o Gouraigan. Visual fantástico, mas a série é meio... Tem que ir por amor, né? Mas é visual fantástico. Nós estamos nos últimos 9 minutos, e aí eu vou pegar esses 9 minutos para convidar vocês, porque eu queria abrir para perguntar, interagir com vocês, mas aqui pelo palco mesmo, mas como acho que vai ficar muito apertado para a gente fazer isso, eu vou convidar vocês para conhecer o nosso stand. Tá, nós temos um stand aqui do ladinho, que é o tokusatsu.com.br. É um site, né? Não chama tokusatsu.com.br à toa, já temos ficado alguns anos aí, né, sem o site. Nós temos um portal de notícias, tá? Se quiser acompanhar notícia, artigo, nós falamos de Tokusatsu, obviamente, né, o tempo todo, então todo dia tem atualização. Meus colegas vão falar de nossos conteúdos também, mas falando do site e do stand. E o stand, nós temos ali exposição, capacete, nós fizemos alguns infláveis para poder mostrar para a galera, ó, tem fã de Tokusatsu aqui, ó, estamos aqui, ó, e alguns produtos ali que nós estamos vendendo também. Mas o principal no espaço não é a venda, é a presença de vocês para ir lá bater papo com a gente. Eu estou no Anime Friends desde a primeira edição, e o Anime Friends me proporcionou os meus melhores amigos. Conheci até minha esposa em Anime Friends, já contei essa história para quem acompanha nosso conteúdo. Meu filho nasceu num dia de Anime Friends também, assim, numa noite, numa manhã pós o último dia, vamos dizer assim. Então eu tenho um carinho muito grande pelo evento, e eu quero que o nosso espaço seja para vocês o que ele é para mim. Um lugar para bater papo, conversar, criar amizade, reforçar a amizade, bater papo sobre gostos, desgostos também. Se quiser um ombro, tamo lá. E aí perguntas que vocês talvez fariam aqui, vocês podem ir lá conversar com a gente, tá? Aí sobre os nossos conteúdos, vídeo, podcast, eu falo muito, eu vou deixar o Nares e o Dani contar para vocês, tá? Podcast, Dani? Tem o nosso Tokocast, todo sábado um novo episódio, né? Tem o nosso Instagram, @tokusatsubr, nosso site já diz o nome, tokusatsu.com.br. Que mais? Toku agora toda sexta-feira às 20, tá? Com um novo tema de atualidade, nossos quadros interativos. Agora cada vez mais quadros, né? Quadros sobre música agora, Ultraman, tem sobre a língua japonesa que você apresenta, traduzindo um pouco para as pessoas, tem Era Showa, tem coisas de todos os tempos no Toku Agora, toda sexta às 8 da noite, no canal no YouTube do Supahiro. E agora também a gente tem a Toku Universo desde março, a nossa revista digital para os madrinhos e para os padrinhos e para as madrinhas do TokuCast, que podem acessar todo mês a nossa revista. E para o Anime Friends, nós fizemos a impressão dos primeiros 2 números da revista, e acho que ainda tem no stand para quem quiser. Tem 4 edições só, a gente vendeu quase tudo. Então, para ver... Daqui a pouco vocês vão acompanhar o pessoal aqui da Revista Herói para ver que ainda hoje existe entrada para uma publicação que fale de heróis, dessas coisas que a gente gostava, como foi o sucesso da Herói lá nos anos 90. Ainda hoje, talvez não com aquela grande amplitude, mas claro que hoje em dia ainda tem um público que gosta de consumir no físico, no papel, né? E eu vou até plantar uma sementinha. Quem ficar aqui para acompanhar a galera da Herói agora a uma hora, perguntem só sobre Tokusatsu. Não falem de anime não, viu? Falem só... Só perguntem sobre Tokusatsu só pra eles, viu? Precisa crescer o Tokusatsu cada vez mais, né? Anime não. E é isso, galera. Acho que... Vamos agradecer. Dani. Gente, obrigado, viu? Obrigado a presença de todos. Obrigado pela visita de vocês no nosso espaço. Obrigado, meninos. É isso aí. E... ouça o TokuCast, assista o Toku Agora. O mítico Dani é gratuito, pode ir lá no stand. Tem a primeira edição, hein? Vai ficar rara, hein? Da Toku Universo.
O Dani autografa, hein? Não precisa pagar mais pelo autógrafo do Dani quando você compra a primeira edição da Toco Universo. É verdade. Obrigado, pessoal. E a gente. Aí. Alta Condomina. Gente, obrigado. Fique com o Edinho. Espero vocês lá depois da palestra da Herói. Tá bom? Valeu. Obrigado. Eu ia mandar o Dani cantar.